foco desse congresso é entender que nós somos o quê? Herdeiros. Nós não viemos aqui para ter uma simples aula de história. Se fosse para ter aula de história, a gente poderia ir a uma universidade ou então pegar os livros em casa mesmo. Mas é muito mais do que uma aula de história, irmãos. Nós devemos sair daqui com a convicção que o Senhor nos escolheu. E isso é uma honra, meus irmãos, perante todo o universo. Então que nós possamos, que o Senhor Jesus possa nos conduzir. Eu gostaria de dizer para vocês, tem algum professor de língua portuguesa aqui? E se tiver, me perdoa os meus erros, tanto nos PowerPoint quanto na palavra, né? Eu costumo dizer que se a língua portuguesa fosse uma pessoa, ela não ia gostar de mim, porque ela ia falar, você me maltrata tanto, né? Então, mas que o Senhor Deus tenha misericórdia de cada um de nós essa noite e nós possamos entender um pouco mais, né, dessa questão da reforma. Então, como é que vai ser? Essa noite, vamos aprender um pouquinho a história da reforma na Europa continental. O que é a Europa continental? Eu me refiro à Europa mesmo, né? Porque eu estou separando a Inglaterra, a ilha britânica. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre a reforma na Inglaterra e nos Estados Unidos. Mas por que foi feita essa separação? Eu acredito, meus irmãos, que a reforma na Inglaterra e nos Estados Unidos, para mim é a principal reforma, porque foram essa tradição anglo-americana, que levou o protestantismo para o mundo. Os principais movimentos protestantes surgiram ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos, inclusive nosso adventismo. E foram eles que espalharam o protestantismo para o mundo. O Império Britânico ficou conhecido como um império cujo o sol nunca se põe, porque desde a Oceania, sudeste da Ásia, Oriente Médio, a África, e a Europa e a América do Norte, esse império estava lá, né, o Império Britânico. Então, por ser um império cujo sol nunca se põe, né, que era isso como eles eram chamados, então eles levaram para o mundo o protestantismo. Os principais missionários que se teve no mundo foi de língua inglesa, né? Então, nós vamos separar para falar amanhã. E hoje vamos focar a reforma no continente. Não vou tocar muito em Lutero, Calvino, o irmão já tocou ontem. Nós vamos pegar alguns pontos assim. O foco, na verdade, não é nem tanto pessoas, mas as doutrinas que o Senhor nos fez herdeiros. Amém? Então, nós vamos conhecer um pouco mais das doutrinas que o Senhor fez herdeiros. Então, eu vou seguir a mesma linha. Como é muitos nomes, eu vou seguir a mesma linha que a profeta do Senhor seguiu no livro Grande Conflito, que ela coloca por países. Em vez de colocar por nome, João usa, ela coloca por países lá. E eu acho isso uma sabedoria divina, né? Então nós vamos seguir aqui, vamos começar com a Alemanha, depois nós vamos seguir para a Suíça, vamos fazer uma viagem, né, pela Europa continental, depois nós vamos para a França, e depois nós vamos terminar na Holanda e fazer uma reflexão final, amém? Antes de nós entrarmos na Alemanha, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um texto do Espírito de Profecia, que eu acredito que é o espírito dos sermões que está sendo pregado aqui no Congresso MV. Essa passagem está no livro Grande Conflito, na página 149. Vamos ler junto? Porque esse é o espírito das palestras. Vamos lá. Ó. A reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até o fim da história deste mundo. Lutero teve grande obra a fazer, transmitindo a outros a luz que Deus permitira brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras e novas verdades se têm desvendado constantemente. Irmãos, louvado seja Deus, a palavra-chave aí, constantemente, basta nos submeter ao Senhor. Lembra, o profeta Daniel, quando teve as visões, Deus revelou as visões, mas teve uma hora que ele queria saber um pouco mais a respeito de tal coisa. O que ele fazia? Ele buscava ao Senhor com oração e jejum. Às vezes nós temos dúvida em relação a algumas coisas da Bíblia, Espírito de Profecia, e nós não fazemos isso. O Senhor, Ele está desejoso de revelar nova luz para cada um de nós. E que nós possamos sair daqui com esse espírito. A reforma não terminou. Nós estamos vivendo no dia da reforma. Nós somos herdeiros da reforma. Vamos começar pela nossa viagem primeiro aqui na Alemanha.
A Alemanha no século XVI, irmãos, quando Martinho Lutero iniciou, né, o grande movimento de reforma, não era um país que estava apático em relação à religião. Muitos pensam que as pessoas não queriam mais saber de igreja. Não, do contrário. Havia um forte interesse religioso por parte das pessoas. Havia um forte interesse. Só que eles estavam o quê? Sem luz, sem entendimento. Mas esse forte interesse fazia com que houvesse uma certa cobrança por parte dos leigos em relação à igreja, à postura da igreja. E tinha muitos erros por parte da liderança da igreja, principalmente no quesito os monges, que estavam ali e faziam muitos abusos, não é? Então, por esse motivo, digo que havia um certo interesse religioso ali. E eu digo para vocês, irmãos, se Lutero não quisesse se submeter ao Senhor, Deus ia levantar naquele momento outra pessoa para fazer a reforma. Eu tenho certeza disso, irmãos. E eu digo que essa é a mesma mensagem para cada um de nós hoje. O Senhor Deus nos chamou para levar a última mensagem de advertência ao mundo, amém? Amém. Mas e se nós não quisermos? Ele vai deixar de dar mensagem? Não. Então, cabe a cada um de nós fazermos hoje a nossa escolha. Então, vamos lá. Aqui tem uma ficha rapidinho de Lutero. Eu extraí isso daí de um livro, de um livreto, A História da Igreja em Quadros. É uma revista que resume toda a história da igreja cristã, doutrinas e tal, mas em quadros. Vem falando mais ou menos quem foi Martinho Lutero. Mas o ponto que eu gostaria de falar sobre Martinho Lutero é a questão da consciência. Como assim? Durante uma fase da vida de Lutero, os pecados meio que pesavam a consciência dele. E ele tinha aquela luta contra a consciência, contra a questão, será que meus pecados é perdoado ou não? Irmãos, eu digo para vocês que a maior parte das pessoas que Deus levantou para dar grandes mensagens, teve uma fase assim na vida deles. Quem já leu o livro Vidas e Ensinos da nossa profeta Ellen White, sabe que a adolescência dela, depois que ela levou aquela pedrada, muitas vezes ela achava que ia morrer. Como ela achava que ia morrer, ela se sentia perdida, então ela passou a adolescência dela se consagrando ao Senhor. Então, como a irmã White passou a adolescência dela? Se consagrando ao Senhor. Mas, na verdade, o Senhor estava preparando para a obra que Deus tinha designado para ela. Então, grandes homens, nós vamos ver, não só Martinho Lutero, a consciência, aquele senso que eu preciso aliviar os meus pecados. E aí, ele começa em uma busca muito grande. É interessante que ele entra para um convento, depois que ele estava, se não me engano, visitando alguém, ele estava passando por um caminho, e aí começou a dar uma tempestade muito forte, e começou a cair raios, e ele achava que ele ia morrer, que um raio ia cair na cabeça dele. Aí ele fez uma promessa, se não me engano, a Santana, dizendo que se eu não morrer, eu vou entrar para o convento. Né? Enfim, então aí está a história de Lutero. Então, nós vemos aqui nesse quadro um pouco da evolução da vida do reformador. Nós temos no ano de 1517 as 95 teses. No ano 1520 ele foi excomungado. Muitas pessoas não entendem o peso dessa palavra hoje, né? Hoje virou um mero xingamento. Porém, isso era algo muito terrível quando alguém era excomungado na época, principalmente politicamente falando. As pessoas achavam que onde tinha uma pessoa excomungada, todo o país estava amaldiçoado. Então eles ficavam um alvoroço muito grande, não é? Mas nós não vamos focar nos detalhes da história assim. Eu quero pegar aqui um pouco das doutrinas que foram levantadas. Nós sabemos muito bem que a principal doutrina, qual que foi levantada? Justificação pela fé. Então eu nem coloquei aqui. Vamos pegar em outras doutrinas, pouco menos famosas. Ontem o irmão já colocou aqui um pouco sobre essa questão. Um dos pontos que eu gostaria uma das doutrinas, né, que foi reavivada com a reforma, o que está escrito ali? Historicismo está reavivado. O que é o historicismo? O historicismo, irmão, é uma escola de interpretação profética, escola de como se interpreta a Bíblia. Eu quero dizer para vocês que hoje, atualmente, no seio protestante, existe o historicismo e existe o que se opõe ao historicismo, que comumente se chama de futurismo. É claro que existe aí o dispensacionalismo, mas o dispensacionalismo diz mais em relação à dispensação, mas no que diz respeito aos acontecimentos apocalípticos,
o que se opõe fortemente ao historicismo é a doutrina futurista. A maioria dos evangélicos são futuristas, e os protestantes hoje, a maioria são o quê? Futurista. Na época, eu vou mostrar para vocês quem foi que fundou. Vocês sabem quem fundou a escola futurista? Vocês vão aprender essa noite. Quero dizer para vocês que existe outra escola chamada de preterismo. O preterismo, na verdade, ele diz que todo o livro de Daniel e Apocalipse aconteceu tudo no passado. Em geral, os judeus costumam ser preteristas no que diz respeito ao livro de Daniel. Não, isso aí já aconteceu. E existem algumas pessoas que são filósofas que acreditam que tudo isso já aconteceu. Os futuristas, eles jogam todos esses acontecimentos para o futuro. Vai ter 3 anos e meio disso. Tem um filme até deixado para trás que explica essa doutrina, né, que não é bíblica. E eu quero dizer que existe o historicismo. Então, ali diz, no alvorecer da reforma do século XVI, Martinho Lutero, após apresentar a sucessão comumente aceita dos 4 impérios, afirmou, nisto todos concordam. Ele também declarou que a pedra é o reino o quê? Vindouro de Deus. Isso é muito importante porque Agostinho de Hipona, que viveu no século IV, ele acreditava que a pedra era a primeira vinda de Cristo e que o monturo que se formou era a igreja cristã. Então, quando o Constantino se converteu e formou todo aquele domínio, eles usavam esse argumento para dizer que a igreja tinha poder político e civil. Um dos argumentos era esse daí, porque eles acreditavam que é a primeira vinda de Cristo, e até alguns evangélicos ainda creem nisso daí. Já tive a oportunidade de conversar até com pastores evangélicos que acreditam nisso daí. Mas Martinho Lutero, então, ele vem reacender como se interpreta os 4 impérios, que isso aí todos se interpretavam igual Agostinho também, mas na questão da pedra, é importante aqui a mudança, de crer que a pedra é o reino vindouro de quem? De Deus, é a segunda vinda de quem? De Jesus. Isso aqui é muito importante para cada um de nós, é o historicismo. Nós vamos ver quem foi que fundou o futurismo daqui a pouco. A profeta do Senhor diz assim, quando a bula papal chegou a Lutero, disse ele, desprezo e ataco como ímpia e falsa. É o próprio Cristo que nela é condenado. Regozijo-me por ter de suportar tais males pela melhor das causas. Sinto já maior liberdade em meu coração, pois finalmente sei que o quê? Gente, não pode falar isso não, irmãos. Ó, diplomacia, não pode falar isso não. O Papa é o quê? Mas era só na época dele, né? Não, hoje não é mais não, né? Será que não é mais hoje? O Papa é o anticristo, e que seu trono é o trono de quem? Pois é isso mesmo, irmãos. Pois é exatamente isso. Isso aqui é para deixar bem claro que essa conversa ecumênica, se é que pode se chamar ecumênica, que existe hoje entre o luteranismo e o catolicismo, é algo que não tem fundamento nenhum. Agora, para confirmar fortemente, irmãos, que nós somos herdeiros, Deus escolheu o povo adventista como herdeiro da reforma. Olha só, Lutero viveu em qual século? 1500 e alguma coisa. Foi no ano 1517 que ele proclamou o quê? A reforma. E olha que ele disse, convençam-me em verdade de que o dia do juízo não está para além de quantos anos? 1500 e pouco mais 300 vai dar o quê? Mas isso não é adventismo? Ué, afinal de contas, eu pensava que só os adventistas ensinavam isso? Irmãos, existe uma linha. O povo de Deus é conduzido pelo Espírito do Senhor, irmãos. Então você vê claramente, olha aí, eu não sei quando que ele disse isso, mas com certeza foi depois de 1517. Então, ele estava jogando para mais ou menos 1844 o juízo de Deus, é ou não é? Então quem são os herdeiros da reforma, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Aqui eu usei muito o Comentário Bíblico Adventista, volume 4. O Comentário Bíblico Adventista, volume 4, tem um artigo dizendo a história da interpretação do livro de Daniel. Eles começam passando desde os pais da igreja até Guilherme Miller, sobre como cada um desse povo interpretava cada capítulo. É um artigo maravilhoso. E aí lá diz assim, contudo, o primeiro a declarar que o chifre pequeno de Daniel 7 era o papado histórico, um sistema anticristão, e não um indivíduo, foi Eberhard II, arcebispo de Salzburgo, na Áustria. No concílio de Ratisbona, em 1240, o significado de sua declaração é da maior importância.
Esse postulado se tornou posição de Wycliffe, Lutero, Cranmer, Knox e de praticamente todos os intérpretes da Reforma e pós-Reforma protestantes no continente europeu, na Grã-Bretanha e na América do Norte. Então, quem que é o chifre pequeno? Nós sabemos que ali diz que é um sistema anticristão, não é? E então, irmãos, todos esses reformadores, eles estavam na mesma linha. Agora, eu já falei para vocês que o futurismo é uma interpretação alternativa a essa interpretação aí. Nós sabemos que todos eles eram o quê? Historicistas. Todos os reformadores eram historicistas, todos. E hoje, quais igrejas são historicistas? Só a gente? Não tem algo estranho nisso daí? Como que foi mudado? Agora mais um texto, diz assim, no Tratado de Teologia. O Tratado de Teologia, irmãos, fala das nossa doutrina, mas todas as doutrinas que ele fala, ele tem um contexto histórico, ele tem lá uma parte lá, história dessa doutrina, história da doutrina do sábado, história da doutrina do estado dos mortos, você entendeu? Então é muito importante, é muito interessante ter o Tratado de Teologia. Diz assim, embora a exposição não fosse uniforme, havia ampla concordância entre os reformadores em identificar o predito anticristo como quem? Hoje eles falam isso, irmãos, que o papado é o anticristo? Alguma coisa mudou, não foi? Mas nós, como herdeiros deles, temos que levar essa mensagem, em nome de Jesus. Aqui, no Comentário Bíblico, volume 4, página 38, está dizendo quem inventou o sistema futurista que todos os evangélicos e protestantes têm abraçado hoje. Aquele filme deixado para trás, que muitos já devem ter assistido, nesse trecho aqui está dizendo quem inventou. Olha só. Diante dessa restauração protestante da interpretação profética, a Contra-Reforma levantou contra a interpretação concebida por quem? Jesuítas. Francisco Ribeira, falecido em 1591, e Luís de Alcazar, falecido em 1613. Eles tentaram reduzir o anticristo a apenas o quê? O indivíduo, em vez de um sistema, ao qual dominaria durante o período de quê? 1260 dias literais. Quantos anos que é? 3 anos e meio. Vocês já viram gente jogando os 3 anos e meio para o passado? Ah não, o anticristo vai reinar 3 anos e meio? Saiba que o primeiro a pensar isso foi um jesuíta, e saiba que eles odeiam os protestantes. Eles odeiam os protestantes. Aí diz ainda mais, reinaria, seria um judeu infiel, não um cristão que reinaria em Jerusalém em vez de Roma. Esse foi o principal contra-ataque da Igreja Católica Romana e se tornou a posição católica oficial. Porém, enquanto empurrava o anticristo para o futuro, Alcazar o puxava para o passado, fazendo dele um antigo imperador romano pagão. Em sua aplicação, Ribeira foi apoiado pelo cardeal Roberto Bellarmino, o qual atacou o princípio diano e restringiu o chifre pequeno de Daniel 7 ao único rei Ciro, Antíoco Epifânio. A mesma teoria proposta pelo crítico pagão Porfírio, mais de 1000 anos antes. Então, irmãos, duas escolas de interpretação profética, preterismo e futurismo, foi inventado por quem? Pelos jesuítas, pela Igreja Papal. Mas foi fundado com qual objetivo? Eles estavam estudando as profecias e eles encontraram algo assim maravilhoso? Foi esse o objetivo? Foi obscurecer a obra da reforma. O futurismo, que está presente fortemente nas igrejas evangélicas hoje, se divide em duas classes, pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. No entanto, todos eles, vocês podem conversar com o evangelho e falar, a doutrina de vocês veio da mente de um jesuíta que odeia os protestantes. E que naquela época ninguém apoiou. Todo mundo falou, deixa a Igreja Católica sua contra-reforma, mas hoje todo mundo abraça. E vocês sabem, irmãos, louvado seja Deus, como Deus tem guiado a história. Sabe quando as igrejas começaram a abraçar o futurismo? Quando Guilherme Miller começou a pregar a mensagem. Ou seja, eles mesmos, a segunda mensagem angélica diz que caiu Babilônia. Então Babilônia não é só a igreja romana, é um sistema de igreja. Eles mesmos, os protestantes, quando Deus tirou os adventistas do seio deles, eles mesmos já rejeitaram o historicismo. Ou seja, isso para mim é algo profético. Agora vamos continuar aqui. Na Alemanha, irmãos, nós tivemos vários nomes, pessoas às vezes menos famosas, né? É bem interessante notar que, apesar de termos grandes nomes da reforma, que nem Lutero, Calvino, no que se diz respeito ao historicismo também, tivemos várias pessoas que tiveram contribuições, mas elas não são conhecidas. Esse homem, Andrea Karlstadt,
ele já tinha ideias reformadoras bem antes de Lutero. Ele era amigo de Lutero. Ele até fez umas 300 teses, bem antes de Lutero fazer as 95 teses. E no começo da reforma, eles estavam juntos. Depois, houve uma certa divergência entre eles. Então, Karlstadt, quando Lutero teve a oportunidade de estar separado lá no castelo, lá, nós temos duas figuras. Nós temos Thomas Müntzer, que é o cara que vai obscurecer a obra da reforma como? Ele era mais político do que religioso, então ele defendia a luta armada, então ele liderou, esse Thomas Müntzer, né? Não esse, Thomas Müntzer, liderou a revolta dos camponeses, que morreram mais de 6.000 camponeses. Então esse cara, Müntzer, na verdade, era mais um reformador político do que propriamente religioso, né? E era um fanático. Mas tinha outro cara que é considerado radical, que é o Andrea Karlstadt, que ele não era revolucionário, ele não gostava de violência, arma, mas eles acabaram tendo um atrito com Lutero, porque Karlstadt era mais extremo do que Lutero. Quando Lutero viu a reforma de Karlstadt, e ele achou que poderia pôr a causa da reforma em perca, então os dois tiveram uma divergência. Mas eu, particularmente, pelo que eu estudei da vida de Karlstadt, ele realmente era um homem de Deus. Ele, olha só, no ano de 1524 publicou um tratado no qual defendia o quê? O sábado. Ele acreditava que o domingo era um dia estabelecido por homem. Isso aí está no Tratado de Teologia, página 582. Ou seja, então, ele já tinha avançado, ele já tinha casado, ele já tinha destituído todas as ordens monásticas, ele já tinha feito mesmo da igreja ali uma igreja evangélica, ele já tinha avançado bastante. Só que Lutero ficou um pouco meio assim, não é? Aliás, eu gostaria de ler um texto que eu não coloquei ali para vocês, que vai se aplicar bastante. Está no livro O Grande Conflito, na página 257. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Porque às vezes você pode falar, mas como esses homens de Deus puderam se divergir assim? Se eles não eram homens de Deus, eles não eram guiados por Deus? Aqui no livro O Grande Conflito, na página 257, fala assim, ó. No tempo de Wesley, como em todos os tempos da história da igreja, homens de diferentes dons efetuaram a obra que lhe estava designada. Não se harmonizavam em todos os pontos de doutrina, mas todos eram movidos pelo Espírito de Deus e uniam-se no objetivo que absolvia de conquistar almas para Cristo. Então, irmãos, esse texto vem dizer para a gente que entre o povo, que entre nós, possivelmente possa haver alguma desarmonia em alguns pontos, mas cabe cada um de nós não vou mais falar com você não. Cabe fazer isso? Vamos se juntar, vamos orar, se nós temos o mesmo pensamento. Talvez faltou um pouco disso aqui com o Karlstadt, porque realmente, muitas da doutrina que às vezes Lutero foi se converter lá na frente, esse homem já estava convertido há muito tempo, inclusive na questão do sábado. Eu já vi algumas pessoas dizerem que se esse homem tivesse insistido um pouco mais, Lutero teria aceitado o sábado. Olha que coisa, né? Uma outra coisa que foi reavivada na reforma foi as escrituras. E lá em Wittenberg começou a obra de publicação, que foi o surgimento do quê? Da imprensa. Irmãos, a imprensa contribuiu bastante. Eu acredito que isso é mais uma vez da providência divina, porque por causa da imprensa, antigamente a Bíblia, como que era traduzida? Escrito à mão, né? E o Wycliffe fez assim. Agora, com o surgimento da reforma e da imprensa, a Bíblia pode ter sido espalhada. Agora, eu quis falar sobre isso aqui para falar um pouquinho da obra de publicação. Muitos irmãos aqui trabalham na obra de publicação. Eu gostaria de dizer para vocês que nós somos herdeiros. A nossa igreja trabalhou muito com a obra de publicação. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns textos do Espírito de Profecia sobre esse assunto. Isso todos estão no livro Eventos Finais, né? Mas como é a compilação, eu já copiei do jeito que estava lá e colei ali. O primeiro: mais de 1000 se converterão brevemente em um dia, a maioria dos quais reconhecerá haver sido primeiramente convencido através da leitura de nossas o quê? Publicações. É em grande parte por meio de nossas casas editoras que se há de efetuar a obra daquele outro anjo que desce do céu, com grande poder e com sua glória que ilumina a terra. Os resultados da circulação desse livro, O Grande Conflito,
não deve ser julgado pelo que agora aparece por intermédio de sua leitura. Algumas almas serão despertadas e encontrarão forças para unir-se de vez com os que guardam os mandamentos de Deus. Então, a obra de publicação é importante nos eventos finais, sim ou não? Sim. E, às vezes você vai pregar para uma pessoa, para uma plateia, aquela pessoa já leu o Grande Conflito na casa dela. Ela já leu. Muitos evangélicos, irmão, tem um livro Grande Conflito. Ele tem muitos compositores por aí. Se você é compositor, se você trabalha na obra de publicação, saiba que esse ministério, a irmã White, ela dedicou tempo para escrever sobre isso. Se ela escreveu sobre isso é porque é importante. É porque o Senhor vai desempenhar uma obra através da nossa obra de publicação. E começou lá na Reforma. E nós somos herdeiros. Louvado seja Deus. Eu gostaria de falar só um pouquinho, já começando hoje falando sobre liberdade religiosa, porque você sabe por que a Reforma Protestante tem o nome de Reforma Protestante? O nome não veio no ano 1517, foi no ano 1529. A profeta do Senhor diz assim, um dos mais nobres testemunhos já proferido pela Reforma foi o protesto apresentado pelos príncipes cristãos da Alemanha, na Dieta de Espira, em 1529. A coragem, fé e firmeza daqueles homens de Deus alcançaram para os séculos que se seguiram a liberdade de pensamento e consciência. O protesto deu à igreja reformada o nome de igreja, nome do quê? Protestante. Seus princípios são a própria essência do protestantismo. É claro que essa liberdade de consciência não era ampla ainda. Os príncipes, eles protestaram pelo direito de consciência, mas ainda não era nos moldes que se tem hoje. Amanhã nós vamos falar sobre Roger Williams, o puritano. Nós vamos ver como que ele trouxe, essa herança para nós de liberdade religiosa. Mas aqui é interessante dizer que o protesto dos príncipes é um marco, sim. É um marco na questão da liberdade de consciência. E foi o que dá nome a cada um de nós hoje de protestante. Foi no ano 1529, ou seja, 12 anos depois da reforma efetivamente ter começado. Nós vamos ver, irmãos, ao longo dos sermões, que o reformador que foi mais influente de todos eles, vocês têm alguma ideia de qual reformador que em número, em contingência, foi mais influente? Calvino. João Calvino foi o reformador que teve mais influência. Porém, em alguns países a influência maior foi de Lutero. E esses países são quais? Os países nórdicos, né? Na verdade, nós temos a Dinamarca, está ali em cima, que é a península que fica ali próximo da Alemanha. Nós temos os países da península escandinava, né, que é Noruega, Finlândia e Suécia, e nós temos a ilha da Islândia. Nós vamos ver que teve envolvimento político a reforma, irmãos? Teve coisas políticas ali? Teve. Mas nós vamos ver que, mesmo assim, quando você estuda a história de Nabucodonosor, você vê ali um surgimento, queda do império, surgimento, queda do império. Deus estava no controle, sim ou não? Com certeza. Mas na Escandinávia, a igreja católica em geral, ela dominava, mas a maior parte dos clérigos da igreja que estava lá não era do próprio local, vinha de fora, e tratava com muito desprezo eles. Então a reforma veio com uma liberdade muito boa para eles mesmos, né? Na Dinamarca, na Suécia, o próprio rei mandava chamar luteranos para ensinar lá. Então, louvado seja Deus que Deus conduziu a reforma ali naqueles países. Mas os outros países que nós vamos ver, a influência maior não é tanto de Lutero, mas de João Calvino. Vamos continuar nossa viagem. Agora nós vamos descer um pouquinho mais. Nós vamos para a terra do irmão Daniel Silveira. Nós vamos para a Suíça. E interessante que um país tão pequeno fizesse uma contribuição tão forte à reforma. Vocês conhecem esse daí? Ulrico Zwinglio, né? Nós não vamos falar muito dele, né? Vamos avançar em outros pontos. Mas nós temos aqui um resumo da vida dele. Irmãos, um dos pontos, ele se opôs à venda de mercenário feito pela Suíça. Irmãos, vocês já pararam para prestar atenção que parece que Lutero teve uma luta terrível para impor a reforma lá na Alemanha, para trazer a reforma para a Alemanha. Mas não parece haver uma luta tão terrível de Ulrico Zwinglio na Suíça. Vocês prestaram atenção que não há uma... Você vê que Lutero tinha medo, às vezes tinha que fugir, às vezes tinha aquela tensão, será que ele vai ser morto, será que não? Vocês já pararam para pensar que quando vocês lêem o Grande Conflito,
ele também foi perseguido, mas não tinha tanta perseguição assim, porque na Suíça, o Papa, ele dependia dos mercenários da Suíça. Então o Papa, ele foi esperto, falou: não vou mexer com esse povo não, vou deixar esse povo aí, porque se eu mexer com eles, pode parar de mandar os mercenários. O Papa dependia desses mercenários. Até hoje, é a Suíça que envia, que faz a guarda do Papa. Aqueles caras que ficam lá parados assim quando o Papa vem, é tudo da Suíça, até hoje. Então, o Papa, por questões políticas, não quis mexer tanto na reforma lá. Então ele deixou a coisa andar. Quem não lutava mesmo eram os próprios católicos de lá de dentro. Agora nós vamos ver, o Daniel Silveira falou ontem da questão da Santa Ceia, vocês lembram? É um dos legados da reforma de Zwinglio, né? Porque na verdade Zwinglio entendeu que aqueles elementos da Santa Ceia representavam o corpo de Cristo, né? Enquanto que Lutero ainda tinha ideia meio católica, né? Eles chegaram a ter atrito, que nem nós acabamos de ler ali no Grande Conflito, ao ponto de Lutero falar que Zwinglio não era cristão. Ah, você queria assim? Você não é cristão. Zwinglio era mais mente aberta. Então ele até chegou a dizer, Lutero é pior que John Eck em relação a esse assunto. John Eck era o cara que defendia a Igreja Católica. Eles tiveram a oportunidade até de fazer uma liga ali, se juntar para representar o protestantismo contra o catolicismo. Mas Lutero rejeitou, porque eles não criam na doutrina da Santa Ceia igual ele queria que era verdade. Você vê que coisa interessante? Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que muitas das vezes passa despercebido quando nós lemos. Nós estamos falando aí de vida no campo, estamos ou não estamos? Será que vida no campo é importante para a nossa vida espiritual? Olha o texto que a profeta diz. O ambiente em que viveu Zwinglio na meninice e seus primeiros ensinos foram de molde a prepará-lo para a sua missão o quê? Futura. Criado entre a cena de grandiosidade, beleza, solene sublimidade natural. Seu espírito foi logo impressionado com o senso da grandeza, poder e majestade de Deus. Irmãos, então, o que preparou Zwinglio para ele levar avante a reforma dele? O que preparou ele? A vida onde? No campo, em que lugar? Na planície ou nas montanhas? Olha que coisa interessante, irmãos. Às vezes alguns pensam assim: e se eu for para o campo, Jesus não voltar na minha geração? Às vezes a gente é egoísta, irmãos. E os nossos filhos? Será que Deus não quer que você vá para o campo? Eu não sei, eu espero que Ele venha na minha geração. Mas se Ele não vier na nossa geração, talvez Deus quer que você vá para o campo, para você educar seu filho lá no campo, para Deus, através do seu filho, levar muitas pessoas a se converter. É o que aconteceu aqui com o Zwinglio. E o que pode acontecer com cada um de nós. Não sejamos egoístas. Se Jesus não voltar na minha geração, tem seu filho, tem seu neto. Você vai estar preparando sua família para levar a última mensagem de advertência ao mundo. E quem que é herdeiro dessa mensagem aí? Quem? Vida no campo. Nós somos herdeiros. Não tem nenhuma outra igreja que ensina isso. Um outro grupo que eu admiro bastante, irmãos, que surgiu também na Suíça, e eu aplico aqui o mesmo princípio ali do Grande Conflito. Eram pessoas que, esses dois homens, Felix Manz, olha, quantos anos ele morreu? 27 anos, morreu jovem, né? E esse outro homem, Conrado Grebel, né? Eles eram homens que estavam junto com Zwinglio na reforma, junto, até certo ponto. Até certo ponto, mas vai haver o ponto que eles vão mais uma vez, assim como Zwinglio se desentendeu com Lutero, vai haver um desentendimento entre esses homens e Zwinglio. E o que mais é interessante, irmãos, é que os anabatistas, eles são considerados a ala mais radical da reforma. E quando fala radical, não é no sentido revolucionário, é no sentido doutrinário. Eles eram bem radicais. Nós vamos ver o que consistia no radicalismo. Primeiro, assim como na Alemanha, Karlstadt considerou Lutero como meio reformador, na Suíça surgiram Felix Manz e Conrado Grebel, que acabou por considerar Zwinglio como tal. Nós tivemos outro nome também, Balthasar Rubinmeier. Os dois também chegaram à conclusão de que o batismo infantil não tinha base bíblica. A doutrina que vai ali dar start aos anabatistas, na verdade, é a questão do batismo infantil, mas tem outro caso que acontece antes. O que aconteceu? Zwinglio, ele convocava assembleias, que nem essa daqui, para levar avante a reforma.
Só que teve uma hora que Zwinglio ouviu a sugestão do rei, dizendo assim, ó, não vamos tirar as imagens de escultura agora não, vamos tirar aos poucos para as pessoas não se escandalizar. Então o rei tinha uma preocupação política. Então não vamos tirar essas imagens não, vamos esperar. Aí Zwinglio meio que condescendeu com esse desejo, né? Mas esses dois acharam isso um absurdo. Eles falaram, se isso é errado, tem que tirar agora. Então, nisso consistia o radicalismo deles, né? E essa outra doutrina também, da questão do batismo infantil, eles passaram a acreditar que a pessoa, para ser batizada, ela tem que manifestar arrependimento. Ela tem que confessar a Cristo para depois ser o quê? Batizada. Por esse motivo, uma criança, um bebê não pode ser batizado. Que erro, que culpa que um bebê vai confessar? Então, esse foi o pensamento deles. Agora, esse cara, Rubem Maia, conversou com o Zwinglio, qual a posição dele sobre o assunto? E ele falou, eu concordo com você, não tem base bíblica nenhuma. Então, Zwinglio acreditava nisso também. Só que por questões políticas, ele tentou, não, que nem Lutero, vamos deixar essas coisinhas para lá, vamos avançar nos pontos principais. Então, Zwinglio ele acreditava nisso também. Só que esses caras já queriam colocar logo em prática. E olha só, ao anoitecer do dia 21 de janeiro de 1525, um pequeno grupo reuniu-se em uma casa pertencente à mãe, né, coloquei mão ali, mas é a mãe de Félix Mans. Depois de orarem, George Braurock, ex-sacerdote casado, levantou-se e solicitou-se a Conrado Grebel que o batizasse. Grebel assim o fez, então Braurock batizou outros 15. Eles começaram então a fazer reuniões de reavivamento em casas de particulares. O batismo que eles realizavam era por afusão. Quero dizer para vocês o que é o batismo por afusão. É quando a água, imagina uma bacia, a água é derramada em cima do batizando. Então, o batismo por imersão, irmãos, nós vamos ver como que ele surgiu. Surgiu na Inglaterra. Nós vamos ver amanhã como que surgiu, como ressurgiu, na verdade, né, o batismo por imersão. Mas todos eles, ainda no século XVI, ainda faziam batismo derramando a água em cima da cabeça do batizando. Mas tinha que ver a questão da confissão do pecado, né? Então, por isso que eles batizavam assim. Por essa razão, passaram a ser chamados de anabatista, que significa o quê? Rebatizadores, enquanto eles mesmos se denominavam irmãos suíços. Irmãos, eu até comentei com os irmãos lá no quarto sobre a questão do apelido. Em todas as eras, o povo de Deus que se distinguiu recebeu um apelido. Esse apelido aí não foram eles que colocaram. Esse termo rebatizador é um termo que já vinha lá do 2º século, 3º século. Aqueles irmãos que não queriam aceitar o batismo da igreja e batizava de novo. Então, na verdade, esse é um termo impreciso porque eles acreditavam que o batismo feito deles quando eles nasceram não estava valendo, porque eles não confessaram nenhum pecado. Então, eles queriam que o batismo tinha que ser com a pessoa adulta. Por esse motivo, eles batizaram novamente. Foram fortemente perseguidos na Suíça. Em 7 de março de 1526, o Conselho de Zurique ordenou que os anabatistas fossem afogados, parodiando horrendamente a crença deles. O primeiro mártir anabatista foi Félix Mans, afogado no rio Limmat, em 5 de janeiro de 1527. Não houve grupo protestante mais perseguido do que esse grupo. Não houve. Essas perseguições tiveram o efeito de espalhar a propaganda anabatista pela Alemanha, Suíça, Países Baixos. Logo o movimento tomou grandes proporções. Nas partes ainda católicas do Império, a propaganda anabatista praticamente substitui a luterana. Isso está no livro do W. Walker, é um livro que eu até esqueci de trazer para mostrar para vocês, que é um livro de um protestante que narrava todos esses fatos aí, e ele é bem preciso em algumas coisas. Mas apesar do fato de que muitos anabatistas tenham sido vítimas dessas proibições, eles se tornaram preocupantes para as autoridades. Porque, irmãos, por mais que matavam esse povo, mais eles aumentavam, eles se alastravam, né? Agora, é interessante notar que o diabo ele é tão sujo, irmãos, que ele levantou Thomas Minzer e outras pessoas que eram revolucionárias para se dizer, era a minoria, para se dizer anabatista, para sujar a obra dos anabatistas. Então, vocês vão ver que em alguns lugares os anabatistas estavam queimados por causa da obra desses homens que era revolucionário, que defendia a luta armada. Mas os anabatistas, eles eram pessoas pacíficas. Eles levavam o sermão da montanha, irmãos, ao pé da letra. Eles nem tocavam em armas, pra você ter uma ideia.
Nos territórios católicos eram considerados hereges, enquanto nos evangélicos como sediciosos, não querendo se conformar à ordem eclesiástica estabelecida. Então, para católicos eles eram hereges. Para os reformadores da época, como eles não queriam se reunir com eles, então vocês são sediciosos. Então, os países protestantes ainda deixavam eles fugir, então vocês podem fugir. Se eles não fugissem, eles eram martirizados. Já os católicos não, pegava eles, prendia e já matava logo. Os anabatistas são considerados, então, o movimento mais radical da reforma protestante. Alguns grupos dos anabatistas guardavam, que dia? Sábado, 7º dia. Era geralmente pacifista, pregavam perdão, tolerância e seguiam a risco o sermão da montanha. Irmãos, a maior alegria do anabatista era reunir em grupo e adorar a Deus. E é interessante de ver que, às vezes, ele não tinha nenhum lugar para se reunir em grupo. Sabe o que eles faziam? Olha o barco lá. Pegavam o barco, não pode aqui, então eles pegavam o barco e iam para um lugar, para o meio do rio, para adorar a Deus lá. Não pode ir lá, então a gente achou um lugar. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Essa é a mesma disposição que nós devemos ter, de adorar e louvar o nosso Deus. Essa foto é símbolo do anabatismo. É símbolo dos anabatistas, essa foto. É Dirk Williams. Ele tinha sido preso, porque ele era anabatista, e aí ele conseguiu fugir. E aí mandaram um caçador de ladrão atrás dele. E ele estava na frente, correndo. E vai o caçador de ladrão atrás dele. Até que o caçador de ladrão caiu no gelo. E era a oportunidade que ele tinha de, Mas quando ele viu o cara caído do gelo, ele voltou, como fiel cristão, para resgatar o perseguidor dele. Ele resgatou o perseguidor dele, o perseguidor prendeu ele, torturou e matou ele. Irmãos, eu sei que você fala, nossa, mas que história. Esse irmão aprendeu na escola de Cristo, irmãos, amar os seus inimigos. Esse irmão aprendeu na escola de Cristo. E essa foto acabou se tornando então um dos símbolos dos anabatistas. Vocês veem que realmente eles levavam bem os ensinos do nosso Senhor Jesus à risca. Nós temos na Suíça também outro reformador. Vocês viram que eu falei para vocês que como pode um país tão pequeno que nem a Suíça ter trazido tanta contribuição? João Calvino não era suíço, ele era francês. Só que ele teve que fugir da França e ele encontrou guarida aonde? Na Suíça, na parte francofona da Suíça. E João Calvino, nós vamos ver que ele é o reformador mais conhecido, que teve maior influência. Amanhã nós vamos estudar a história da reforma na Inglaterra, nós vamos ver como ele influenciou a Inglaterra, como ele influenciou os Estados Unidos. Então, como ele é um reformador, ele influencia aí várias partes do protestantismo, né? Nós temos aqui que em 1541 retornou a Genebra e comandou a reforma ali. Refugiados protestantes de todas as partes da Europa iam a Genebra e levavam consigo as ideias de Calvino. Então, na verdade, irmãos, por que Calvino teve maior influência do que os outros? Não é porque ele era melhor ou porque as ideias dele eram melhor, mas em muitos cantos da Europa, os protestantes eram perseguidos. E quando eles iam às vezes para a Alemanha, os luteranos não acolhiam eles. Então, eles não tinham lá. Qual foi o único reformador que acolheu eles? Pode ficar aqui com a gente. Quem? Esse cara aí, Calvino. Então, por esse motivo que depois, quando essas pessoas voltavam para os países deles, qual doutrina que eles estavam levando? De Calvino. Por esse motivo, Calvino se torna o reformador mais conhecido. Porque ele teve essa postura de receber, né, de abrigar pessoas ali na Suíça genebrina. A profeta do Senhor diz assim, visitando casualmente uma das praças públicas, testemunhou ali a queima de um herege. Ficou deveras maravilhado ante a expressão de paz que se esboçava no semblante do mártir. Entre as torturas daquela morte cruel e sob a mais terrível condenação da igreja, manifestou uma fé e coragem que o jovem estudante dolorosamente contrastou com seu próprio desespero e escuridão. Embora vivesse em estrita obediência à igreja, na Bíblia sabia ele, fundamentava os hereges de sua fé. Resolveu estudá-la e descobrir, se pudesse, o segredo da alegria deles. Eu não tenho dúvida nenhuma que nos últimos dias vai haver muitos mártires, amém? E eu tenho certeza que dessa sala vai sair muitos mártires ainda. Quando eu falei isso na classe de escola sabatina, ninguém disse amém. Eu falei, amém, irmãos? Amém. Irmãos, a palavra mártir significa testemunha, que nós possamos ser testemunha. E lá no Primeiros Escritos tem a visão da irmã White, que ela viu todo mundo de branco, mas os mártires tinham o quê? Uma faixa vermelha embaixo. Olha, irmãos, todo mundo de branco.
mas ela viu um pessoal com a faixa vermelha assim. Quem são esses? São os que morreram por causa do Evangelho. Sua teologia é chamada de calvinismo ou teologia reformada. As igrejas que seguem a doutrina calvinista são chamadas de o quê? Igrejas. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, esses termos podem confundir. Quando nós lemos o grande conflito, lá irmão White usa muito a expressão fé reformada e igreja reformada. Quando ela usa essa expressão, ela está se referindo à reforma como um todo. Reforma como um todo. Mas quando você vai no meio teológico ou histórico falar de fé reformada ou igreja reformada, está se referindo ao calvinismo. Então, cuidado, calvinismo. Por isso que as igrejas que adotaram a doutrina de Calvino é chamada de igrejas reformadas. Mas quem foi que desenvolveu e estruturou o calvinismo? Quem estruturou, estudou, pegou as doutrinas calvinistas? Olha aqui, ó. Apesar de levar seu nome, quem na verdade sistematizou a teologia calvinista foi um homem chamado Teodoro Beza. Beza assumiu e desenvolver a doutrina de predestinação de Calvino, dando-lhe precisão lógica e ordenação sistemática, que não se encontra no próprio Calvino e tornando o centro desse sistema teológico. Às vezes a gente condena Calvino, ele cria em predestinação, não sei o quê, mas a gente nem sabe o que aconteceu de fato. Ele cria, ele disse que cria, mas quem estruturou, quem falou, a nossa doutrina é assim, 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 na verdade foi um homem chamado Teodoro Beza, que substituiu Calvino quando ele morreu. Calvino cria, só que ele não sistematizou essas ideias. Na verdade, a maioria dos reformadores tinha tendência de crer na predestinação. Porque eles, você pode ver, eles pregavam lá, estavam traduzindo a Bíblia. Aí pegava lá a palavra eleitos, predestinados conforme não sei o quê. Então ele estava muito literal ainda. Então eles foram levados a crer nessa doutrina da predestinação. Mas quem estruturou a doutrina da predestinação foi esse homem, Teodoro de Beza, que foi o homem que substituiu o Calvino quando ele faleceu lá em Genebra, na Reforma Genebrina. Na verdade eu indico bem esse livro, irmãos. É um livro que não tem figura nenhuma, é dessa grossura e só tem texto. Mas é bem interessante. Os calvinistas defendiam a não interferência dos magistrados nos assuntos espirituais. Afirmavam que a igreja tem o direito de governar-se completamente, embora buscando o Estado para proteção e manutenção. Ou seja, os calvinistas, eles ainda eram teocráticos. O que é uma teocracia? Sabe o que é uma teocracia? É um lugar, é um país que tem uma igreja oficial. Existe teocracia hoje? Existem as teocracias islâmicas hoje, né? Agora, mas ele fez um avanço. Eu esqueci de falar que os anabatistas, eles foram os primeiros a separar a igreja de Estado. Eles já separaram, porque eles não eles realmente vamos dizer assim, eles foram tão radical que eles desde já se separaram do Estado, os anabatistas. Agora Calvino, apesar de não ter feito essa separação da teocracia, ele dizia que a igreja ela tinha que se autogovernar, porque naquela época o rei dava pitaco. O rei falava, não, faz isso, faz aquilo. Então, a doutrina calvinista foi a primeira a falar, não, doutrina na igreja são os próprios clérigos que vão ali ditar, não é o rei, não é ninguém de fora. Essa é a única vantagem dos calvinistas sobre os arminianos. Nós vamos estudar um pouco sobre a doutrina arminiana, né? A qual também somos herdeiros. Mas a única vantagem do calvinismo sobre o arminianismo, a meu ver, como herdeiros, é isso daí, separação. Enquanto que o arminianismo não fazia separação para eles, o rei podia interferir sim na vida da igreja. Um dos legados muito conhecido do João Calvino é o presbiterianismo. O presbiterianismo, o que é o presbiterianismo? É um sistema de organização de igreja. Porque qual era o sistema da igreja católica? Um sistema chamado de episcopal. O que é o episcopalismo? É um sistema onde a hierarquia é forte. Tem alguém lá em cima que manda, que é o Papa, e todas as pessoas elas são subordinadas a essa liderança. Então isso é episcopal. Quando fala igreja episcopal, está dizendo que é uma igreja que tem uma hierarquia forte e tem uma pessoa liderando. Enquanto que Calvino, ele rompeu com essa tradição. Então isso para mim eu acho bem interessante. A nossa igreja não tem um sistema de organização chamada de presbiterianismo, não tem. Porém, o avanço do presbiterianismo frente ao episcopalismo é que você não tem um líder, o cargo tal, é presidente tal, não. Você tem presbitérios, que é grupo de pessoas que foram eleitos para a igreja. Então, duas vantagens. Primeiro, não é uma pessoa nos cargos, é um presbitério, uma assembleia, e não é escolhido pelo rei.
é escolhido pelas pessoas da igreja. Então, nós temos os exemplos da igreja reformada holandesa e a igreja da Escócia, né, que adotaram o sistema de organização que, naquela época, ia contrapor a doutrina episcopal, que é o presbiterianismo. E nós vamos ver amanhã que na Inglaterra surge outro sistema, o congregacionalismo. Nosso sistema não é nem presbiteriano, nem congregacional, é representativo. No entanto, existe influência desse sistema, porque é um sistema onde tem democracia e existe participação dos leigos na escolha de líderes. Então, nós não somos nem presbiterianos nem congregacionais, mas nós temos influência sim, nós somos herdeiros sim, e creio fortemente que o Senhor guiou a nossa igreja a esse sistema. João Calvino é considerado um dos maiores reformadores internacionais. Sua influência foi além das fronteiras da Suíça. Sua atitude em relação aos refugiados fez com que vários desses, ao voltar para suas terras, levassem sua teologia. Ele influenciou, dentre outros, os huguenotes, os puritanos, John Knox, que foi reformador escocês, e em toda a Europa sua influência foi sentida. Em outros lugares que a reforma não avançou, tinha pessoas que defendiam o calvinismo lá. Vamos agora para a França. Estamos avançando bastante aí. Irmãos, de todos os países que foi falado até agora, a França foi a única que efetivamente acabou não abraçando a reforma protestante. De todos os países que eu já falei da Alemanha, falei da Suíça, todos eles se tornaram países protestantes. Porém, a França não se tornou um país protestante. Eu quero dizer para vocês que esse lugar derramou muito sangue de protestante. E eles sofreram o que eu costumo dizer de dimensão vertical e horizontal, que o irmão Daniel costuma falar bastante. Se vocês lerem o Grande Conflito lá, aquele capítulo que fala assim, as Escrituras e a Revolução Francesa, vocês vão ver que toda aquela revolução aconteceu pelo tratamento que ele deu aos protestantes. Vocês vão ver isso daqui, que a França deu ao protestantismo. Os protestantes franceses eram chamados de huguenotes. Eu pesquisei, mas não encontrei a razão do nome em si. Mas eles receberam esse apelido durante as guerras religiosas da França, durante a segunda metade do século XVI. Sofreram muita perseguição, pois a França nunca aderiu, de fato, à reforma protestante. Mas que coisa interessante, irmãos, que os próprios huguenotes, olha só, historicismo mais uma vez. Quero dizer para vocês que nós somos herdeiros do historicismo. Futurismo é uma doutrina jesuíta e que não tem nada a ver com o protestantismo, e que infelizmente hoje os ditos protestantes abraçam. Eles, sem nem ter acabado os 1260 anos, sem nem entender todo o quadro profético igual nós entendemos, eles já entenderam, nós somos a igreja no deserto, que lá no livro do Apocalipse fala. Nós somos a igreja no deserto. Irmãos, louvado seja Deus, como Deus tem guiado o seu povo ao longo das eras. Às vezes a gente fala uma coisa e a gente pensa que veio de nós, mas na história, aqueles que se submeteram ao Senhor chegaram às mesmas conclusões. E se nós hoje se submeter ao Senhor, vamos chegar às mesmas conclusões. Às vezes você está aqui e uma pessoa lá de outro país ou lá de outro estado chega às mesmas conclusões em relação ao Espírito de Profecia que você chegou. Aí você começa a conversar e fala, é mesmo, irmão, eu já li isso daí e chega à mesma conclusão. Mas por que disso? Porque o Senhor tem guiado. Nosso único dever é se submeter à guia do Senhor, irmãos. Se nós se submetermos à guia do Senhor, nós seremos mais que vencedores. E eu digo para vocês, igual os reformadores, o Senhor Deus está levantando uma geração que vai levar a última mensagem de advertência ao mundo. Mas o pré-requisito, irmãos, dessa geração é a submissão ao Criador. Eram em sua maioria seguidores da teologia calvinista. Só que, irmãos, olha só, mais de 300 mil deles deixaram a França durante as perseguições coordenadas por Luís XIV. Então eles tiveram que realmente se espalhar pela Europa, porque eles não conseguiam, eles poderiam muito bem se contentar, mas eles tinham a fé a defender. Eles abraçaram realmente a fé do Senhor. E o episódio mais famoso dos protestantes franceses, vocês já ouviram falar dessa noite? A noite de São Bartolomeu. Os protestantes estavam lá dormindo, eles invadiam as casas, levavam eles na rua, pegavam a espada e matavam eles a sangue frio. Fizeram isso em toda a França.
Os católicos que tentam esconder esse dia aí, costumam dizer que morreu em torno de 2.000 protestantes nesse dia. Eles que querem abafar. Mas os protestantes falam que morreu muito mais que 2.000 pessoas. Muito mais, mas muito mais. Porque foi a França inteira. Fizeram um verdadeiro holocausto, por assim dizer, dos protestantes lá na França, nessa noite de São Bartolomeu. Mas, apesar de nós... Aqui, irmãos, nós estamos falando mais basicamente do século XVI. Nós não avançamos para o século XVII, mas eu só vou avançar um pouquinho no século XVIII, vamos sair um pouco do século XVI, para falar um pouquinho dessa pessoa que se tornou um dos símbolos dos huguenotes, apesar de ela ter vivido 200 anos depois, mais ou menos, né? Marie Durand, ela era filha de alguém que tinha certas condições. E ela se converteu à fé protestante. E aí, não sei se era o pai dela, se era o rei, tinha fé de desconverter ela. Vamos desconverter essa menina, ela é jovem, ela está só com algumas ideias. Então foram lá, prenderam Marie Durand em uma torre, irmãos, em um espaço pequeno. Imagina um espaço bem pequeno, um lugar que você não tem nem espaço para fazer nem as necessidades direito. E prenderam e falaram: você só vai sair daí depois que você deixar de ser protestante. Imagine a cena. 10 meses depois voltaram lá. Você desistiu? Não. 1 ano depois, você desistiu? Não. 2 anos naquele cubículo, você desistiu? Não. 3 anos, você desistiu? Não. 5 anos, você desistiu? Não. Ela ficou 38 anos presa, em um lugarzinho assim, ó. No pináculo de uma torre. Mas ela, sempre que perguntava: você desistiu? 30 anos? Não. Irmãos, tinha uma fé a defender. Aliás, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Nós não somos herdeiros, irmãos, só de doutrinas, não. Nós somos herdeiros de uma postura também, irmãos. Nós não somos herdeiros só de doutrina, não. Somos herdeiros de uma postura. Qual foi a postura de Dirk Williams? De voltar para resgatar o seu perseguidor. Somos herdeiros dessa postura também. Qual foi a postura de Marie Durand? Tentaram harmonizar ela. Não, que isso? Ela estava para casar, irmãos. Muitos jovens têm um sonho de casar, formar família. Ela estava para casar, ela estava noiva. Prenderam ela. Você só vai sair daí depois que você desconverter. E ela não arredou o pé. Tem até uma palavra muito conhecida que é associada a ela, está ali no cantinho ali, ó. Resistir. Ela ficou até o fim. Ela ficou 38 anos presa. Quando soltaram ela ficou viva só 8 anos. Ela faleceu. Os mártires, pelo menos, morrem logo. Ela ficou 38 anos. Durante esses 38 anos, ela teve a oportunidade de voltar atrás, mas ela não voltou atrás. E eu digo para vocês, nós somos herdeiros dessa postura. O Senhor espera de cada um de nós, irmãos, uma determinação, uma submissão. E não espere vocês que foi 38 anos um tédio, aquela coisa tristeza. Não. Eu acredito que foi que nem João Hus, quando estava lá preso. Eles achavam que ele ia ficar desanimado, que ele ia ficar... Mas eles ficaram maravilhados com as palavras que saíam da boca dele. Ele não estava só. Irmãos, quando o Senhor pede para você fazer alguma coisa, você não está só. E quando você é chamado a ser mártir, ou está em um lugar desse que nem ela, você não está só. O Criador está com você. Eu digo, todo o universo, assim como muita gente aí, é interessante, né? Quando tem Copa do Mundo, eu acho bem interessante que você anda na rua, todo mundo está fazendo a mesma coisa, assistindo algo. Todo mundo. E aquele silêncio. E irmãos, eu acredito que os outros mundos, eles assistem a vida de cada um de nós. E um caso desse, eu tenho certeza que eles estavam lá assistindo. Será que ela vai desistir? Será que ela não vai? Somos herdeiros de uma postura. Vamos avançar, vamos para a Holanda. Irmãos, eu já vi muitas pessoas, principalmente professores de história, criticar a reforma protestante, falar, isso é mais político do que religioso mesmo. Porque quando um país se tornava protestante, o rei aparentemente tinha maior poder. Mas, irmãos, em tudo existe dimensão horizontal e dimensão vertical. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais, quando nós falarmos da reforma na Inglaterra. Porque existe um pouco de questões políticas.
Mas o fato de haver questões políticas não tira a credibilidade, não quer dizer que o Senhor não está guiando. Às vezes a pessoa fala, não, mas o cara fez isso por interesse político, não sei quem fez isso por interesse político. Mas o fato de estar acontecendo isso não significa que o Senhor não está no comando. O Senhor está sim no comando. Então vamos falar um pouquinho da reforma na Holanda. A Holanda passou por diversos conflitos para conseguir sua independência e estabelecer o protestantismo. Durante esses conflitos, os defensores da soberania holandesa e do protestantismo se instalou no norte do país, enquanto que os católicos e os que simpatizavam pelo domínio espanhol se estabeleceram no sul. É interessante que, lendo o livro de W. Walker, você vê algo interessante, é uma profecia do livro de Daniel. Os reis da Europa casavam seus filhos um com os outros para eles serem herdeiros. E teve uma época que o rei da Espanha, Filipe, se eu não me engano, Filipe II, ele se tornou herdeiro do território que era os Países Baixos, que era a Holanda. E esse povo da Holanda, eles não queriam o domínio católico e não queriam o domínio espanhol. Se eles aceitassem o domínio espanhol, tinha que se submeter ao catolicismo. E se eles quisessem ser católico, tinha que automaticamente ser dominado pelos espanhóis. Agora, junto com a França, a Holanda foi um dos lugares onde os protestantes mais sofreram, porque eles lutaram pela independência do país, lutaram pelo protestantismo, e o país estava dividido, não estava completamente, somos protestantes, não, tinha uma turma que defendia fortemente o catolicismo ainda. Então qual foi o único jeito que eles resolveram? Os católicos se refugiaram aonde? No sul, nas províncias do sul. E os protestantes ficaram no norte. E aí surgiu um outro país conhecido como Bélgica. A Bélgica era território, então, dos Países Baixos. Na verdade, eram várias províncias, né, que formavam os Países Baixos. A gente chama de Holanda, mas na verdade Holanda era só uma das províncias. E a Bélgica, então, era parte da Holanda, por assim dizer, que queria continuar católica, que é o sul, né, e queria o domínio espanhol, então. Então aí fez essa divisão. Holanda, protestantismo é no norte, enquanto que catolicismo é no sul. Com essa separação, o norte conseguiu sua independência e o estabelecimento do protestantismo. Nós vamos ver que a Holanda, ela teve ajuda da Inglaterra, da rainha Isabel, né? Porque a Inglaterra já era protestante também. Então, nós vemos aí surgimento de dois países por questões religiosas. Na verdade, vai haver várias divisões. Por exemplo, na Irlanda, houve divisão. Irlanda do Norte é protestante, Irlanda é católica. E aqui nesse território também. Bélgica era Holanda católica e Holanda mesmo, de fato, é protestantismo. O luteranismo ali chegou logo em seu início, mas foi amplamente superado pelo anabatismo entre as camadas inferiores da população. O calvinismo, irmãos, na Holanda teve muita influência também, mas foi mais entre a classe média. Classe média, aquele pessoal que tinha um maior conhecimento maior, eles eram mais calvinistas. Os pobres, anabatistas. E eu vou dizer para vocês que eles proliferavam que nem vírus, assim. Os anabatistas cresciam muito rápido. E eles eram mortos, mas mesmo assim, eles cresciam. A Holanda foi o primeiro país a dar relativa liberdade religiosa aos anabatistas. Então a Holanda se tornou um lugar, e a profeta do Senhor diz assim, em parte alguma foram as doutrinas reformadas. Essas doutrinas reformadas aqui, que é a profeta do Senhor, ela não está se referindo ao calvinismo, está se referindo ao protestantismo como inteiro. Então a gente tem que fazer a separação, mais geralmente recebidas do que nos Países Baixos. Em poucos países suportaram seus adeptos mais terríveis perseguições. Então lá eles sofreram muitas perseguições mesmo, mas eles conseguiram então se estabelecer. O calvinismo então, naquela parte norte da Holanda, estabeleceu então sua igreja, que é a Igreja Reformada Holandesa. Eles estabeleceram também a Universidade de Leiden, que se tornou um grande centro teológico ali na Europa, e eles se constituíram não com o episcopalismo da Igreja Católica e de outras igrejas, mas ele se constituiu com o presbiterianismo, que é uma forma de governo mais democrática, onde, em vez de ter uma pessoa no cargo, você tem assembleia, você tem presbitérios, né, por assim dizer.
e não é, e é algo democrático, ele tem que ser eleito para estar ali, né? Calvino, na verdade, irmãos, dava uma importância muito grande aos títulos que estão ali no Novo Testamento. Tinha diácono, então tinha que ter diácono. Lá no Novo Testamento não tem arcebispo, então não tem que ter arcebispo. Lá no Novo Testamento não tem cardeal, então não tem que ter cardeal. Então, Calvino se prendeu aos títulos que tinha ali no Novo Testamento. Ele quis ser muito fiel ao Novo Testamento. Ele queria uma forma de governo que fosse mais fiel à Bíblia. Então, por isso que ele fundou o presbiterianismo e foi levado. A maior parte das igrejas reformadas assumiu a Constituição presbiteriana. Mas nós temos outro reformador holandês também, que teve uma influência muito grande. Você vê que são países pequenos, né? Suíça, Holanda, são países tão pequenos, enquanto outros são países grandes, que nem França, e tiveram uma contribuição tão grande. Menon Simon, que viveu nesse período aí, a profeta do Senhor diz assim: os ensinos de Lutero encontraram terreno propício nos Países Baixos, e homens ardorosos e fiéis surgiram para pregar o Evangelho. De uma das províncias da Holanda veio Menon Simon, educado como católico romano e ordenado ao sacerdócio. Era completamente ignorante em relação à Escritura e não a queria ler de medo de cair no engano da heresia. Ele começou, irmãos, a primeira doutrina que Menon Simon, como católico, começou a questionar foi a doutrina da transubstanciação, que era aquela doutrina que Lutero tinha controvérsia com Zwingli. Ele também passou a acreditar que aquilo era simbólico. Aquilo ali não pode ser literal, senão seria canibalismo. Na verdade, a doutrina da transubstanciação, ela tem raiz no paganismo. O paganismo tem algo parecido com essa doutrina. Então ele começou a pensar sobre isso, mas ele achava que era o diabo tentando ele. Então às vezes ele nem lia, não vou ler a Bíblia, não vou, porque senão eu vou cair numa heresia, que ele achava o protestantismo uma heresia. Mas buscando a Deus na Bíblia não teve como. Então, como eu disse para você, a princípio ele teve dúvida a respeito da doutrina da transubstanciação, porém achou que era tentação de Satanás. Diz assim, estudou o Novo Testamento e os escritos de Lutero, o que fez aderir à reforma protestante. Mas a profeta do Senhor diz assim: logo depois testemunhou numa aldeia vizinha a decapitação de um homem, morto por ter sido rebatizado. Quem que eram os rebatizadores? Os anabatistas. Então, na verdade, ele estava sendo rebatizado porque essa pessoa que tinha sido rebatizada, ela tinha sido rebatizada quando ela era criança. Então, ela chegou à conclusão de que aquele batismo não valeu, então ela tinha que ser batizada de verdade. Então, a profeta do Senhor diz, né, que por ter sido rebatizado, isso levou a estudar na Bíblia a questão do batismo infantil. Não pôde encontrar prova para ele nas Escrituras, mas viu que o arrependimento e a fé era tudo que se exigia como condição para receber o batismo. Então ele chegou a essa conclusão. Então interessante, ele era católico, vendo o cara sendo martirizado. Irmãos, vocês viram então o papel de um mártir? Paulo se converteu vendo o martírio de quem? De Estevão. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma, eu gosto de assistir alguns sermões e alguns pregadores costumam dizer a importância dos mártires, né? Eu gostaria de falar para vocês que vai haver muito mártir, sim. Vai haver muito mártir, sim. E eu creio que dessa sala vai sair muito mártires. E olha, se Deus me chamar, Senhor, me entrega em tuas mãos. A profeta do Senhor diz assim, que aqueles que forem chamados para ser mártir, o Senhor vai dar condição para ele ser mártir. O Senhor vai dar poder. Então, né, ele não vai ser levado para a fogueira à toa. Então, essa pessoa foi decapitada. E isso causa um poder, isso causa uma influência, né, na pessoa. Então, o mártir, vai haver mártir após o fechamento da porta da graça? Por que não? Não tem como a pessoa mais se converter. Então, o martírio, não é que Deus seja sádico, não é que Deus tenha prazer no sofrimento, mas o martírio, irmãos, a palavra mártir significa testemunho. Então é um testemunho, claro, você está assinando com o teu sangue aquela crença. E Deus pode, a partir desse martírio, influenciar a vida de muitas pessoas. E aí você vê, às vezes, possa ser que se não fosse esse martírio, ele não fosse tão impressionado assim. O anabatismo estava perdendo sua influência no norte da Alemanha, devido ao surgimento de líderes espiritualistas e revolucionários, tais como Thomas Miser e Melchior Hoffmann. Como eu falei para vocês, 90% dos anabatistas eram pacíficos, mas teve algumas pessoas
que eram revolucionárias, que queriam fazer uma revolução, a revolução dos camponeses, por exemplo, na Alemanha. Então eles lideraram um grupo e eles se diziam anabatista. Então, por esse motivo, irmãos, isso é estratégia satânica. Eu já vi, às vezes, muita gente, por exemplo, a gente está aqui reunido e estamos louvando e buscando o nome de Deus no MV. Mas vamos supor que 2 pessoas se juntem a nós e falam, eu sou do MV, mas começa por aí fazendo coisas erradas, começa a bater na igreja, começa a fazer isso, tudo errado, coisas que a gente não crê. E muitas das vezes, os líderes chegam, está vendo o que eles estão pregando lá? É isso daí. Foi o que fizeram, irmãos, com os anabatistas. Está vendo? Os anabatistas são, eles que causam isso, eles que vão lá e matam, eles que querem guerra. Mas eram eles que queriam guerra? Não, mas algumas pessoas, alguns nomes que queriam isso. Essa estratégia de Satanás é antiga, irmãos. Ele põe pessoas no nosso meio para se dizer como sendo nosso. Não, eu sou da verdade presente, mas depois chega lá, suja o nome da verdade presente e depois outras pessoas podem dizer, está vendo? Olha o que eles estão ensinando lá. Vocês entenderam? Essa estratégia de Satanás é antiga, não é nova. E foi por isso que os anabatistas, eles caíram no descrédito na Alemanha, porque eles estavam crescendo muito. Os anabatistas, em geral, eram pessoas pacíficas, isso W. Walker falando, de grande retidão religiosa e paciente persistência nas perseguições. Os anabatistas evangélicos pacifistas ainda não estavam claramente distintos dos anabatistas revolucionários e dos espiritualistas revolucionários, como Thomas Miser. Então, como o diabo sabia que as pessoas não conheciam bem os anabatistas, as pessoas comiam na mão de quem? Da liderança política e religiosa. Então, como as pessoas comiam na mão da liderança, então o que eles dizem, infelizmente o povo é inclinado a seguir o que um líder diz, o que um pastor diz. Então eles não conhecem às vezes o movimento, o Congresso MV, ele não conhece às vezes um Ministério de Próprio Sustento. Como o povo muitas vezes não conhece, uma pessoa só que dá mau testemunho, o líder vai e fala, está vendo? Esse cara formou lá, é eles que estão formando isso daí. E as pessoas às vezes inocentemente acabam, está vendo? Não vou lá não, eles são isso. Essa estratégia de Satanás, ela é antiga. O movimento anabatista foi resgatado e purificado do seu radicalismo por meio da liderança do sábio e pacífico Menon Simons, natural da Frísia. Foi ordenado ao sacerdote católico em 1524. Apesar das crescentes dúvidas sobre o batismo infantil e transubstanciação, ele permaneceu em seu ofício sacerdotal até janeiro de 1536. Quando o desastre de Münster despertou sua preocupação pastoral pelos desorientados melquioritas, as ovelhas sem pastor, que ele falava, né? E ele então assumiu o ministério anabatista, para o qual foi ordenado no início do ano 1537. Menon dedicou-se a reabilitar o movimento e reunir seu remanescente, disperso no norte. Ele e seus seguidores, chamados de menonitas, então os menonitas são anabatistas, conseguiram estabelecer congregações nos Países Baixos e no norte da Alemanha, nas quais foi restaurada a forma mais antiga do anabatismo evangélico. Então, enquanto no sul ali, na Suíça, no sul da Alemanha, eles eram propriamente chamados de anabatista, no norte da Alemanha e na Holanda eles eram chamados de menonitas, mas era a mesma doutrina. Interessante que tem um grupo também que foi liberado pelos irmãos Amish, que até hoje é conhecido, né, os Amish, eles também são anabatistas. Durante 25 anos, viajou com a esposa e filhos, isso é a profeta do Senhor dizendo, suportando grandes agruras e privações e frequentemente em perigo de vida. Atravessou os Países Baixos e a Alemanha do Norte, trabalhando principalmente entre as classes mais humildes, mas exercendo vasta influência. Eloquente por natureza, posto que possuísse limitada educação, era homem de integridade inabalável, espírito humilde e maneiras gentis, e de uma piedade sincera e fervorosa, exemplificando na própria vida os preceitos que ensinava e recomendando-se a confiança do povo. Seus seguidores estavam esparsos e eram oprimidos. Sofria grandemente por serem confundidos com os fanáticos adeptos de Münster. Não obstante, grande número se converteu pelos seus labores. Grande Conflito, página 208. Louvado seja Deus. Então, irmãos, se nós se entregarmos à obra de Deus, esse é o grande segredo. Se nós se entregarmos à operação do Espírito Santo, nós vamos fazer obra que nem os reformadores. O Senhor está levantando. Qual foi o texto que nós lemos no começo? Que a reforma vai até onde? Até o fim. A reforma vai até o fim. Se a reforma vai até o fim, nós estamos vivendo ainda no período da... E quem são os reformadores de hoje?
o Senhor nos chamou cada um de nós para sermos reformadores. Vocês aqui hoje são escolhidos de Deus. Vocês têm a faculdade de rejeitar esse chamado. E essa rejeição não é só de boca. Pelos atos da vida nós podemos rejeitar esse chamado. Se nós rejeitarmos esse chamado, o Senhor vai chamar outras pessoas que nunca nem ouviu falar de adventista para sentar no nosso lugar. Mas se nós se entregarmos à obra do Senhor, através de nós, muitas pessoas vão conhecer a mensagem de salvação. Os anabatistas do norte da Europa, eu já falei, era conhecido então como menonita. Menon também é conhecido por sistematizar as crenças anabatistas, né? Então ele fez um estudo maior, porque os anabatistas eram muito simples, então não tinha teologia, era algo assim mais pela fé mesmo, né? E então Menon vai então sistematizar a doutrina anabatista. Irmãos, aqui tem um homem que vai criar uma escola de teologia que contrapõe os calvinistas. Contrapõe os calvinistas. E eu vou dizer para vocês que esse homem, nós somos herdeiros da reforma e herdeiros da doutrina desse homem. Um dos grandes nomes do protestantismo holandês, Jacob Arminius, rompeu com a tradição ginebrina e estabeleceu uma escola teológica chamada arminianismo, que faz forte oposição até os dias de hoje ao calvinismo. Arminius era natural de Walter, é isso? Enfim, na Holanda, porém foi educado em Utrecht. Chegou a lecionar teologia na Universidade de Leiden. Irmãos, ele era um cara bem inteligente e ele foi chamado para a Universidade de Leiden. Lembra que eu falei para vocês que quando os calvinistas, lá quando a Holanda conseguiu a independência, eles estabeleceram a Igreja Reformada Holandesa e estabeleceram a Universidade de Leiden? A Universidade de Leiden se tornou um grande centro teológico. E eles eram qual doutrina? Eles eram calvinistas, todos eles eram calvinistas. Quando Jacob Arminius entrou, ele estava tendo uma controvérsia dos calvinistas. Era que tipo de predestinação que Deus predestinava. E na predestinação calvinista tem duas vertentes. Tem o infralapsarianismo e tem o supralapsarianismo, né? Que é duas doutrinas de predestinação. Não vamos entrar nessas questões, que é bem complicada, mas as duas dizem crer na predestinação. Só a forma é diferente, né? Uma crê que Deus destina logo o cara para se perder, o outro fala, não, Deus deixa o cara se perder e destina ele para a perdição. E Armínio, então, entrou nessa controvérsia, mas o legado vai ser uma teologia totalmente diferente do calvinismo. Irmãos, e aqui está uma bomba para vocês. O próximo está o ponto que está no Tratado de Teologia. Só pelo o item 5, a gente já poderia aqui dizer que é uma bomba realmente, né? Porque ele vem então rompendo com toda a tradição calvinista. Primeiro, vamos começar lá do começo. O Tratado de Teologia Adventista, página 344, coloca lá os pontos da doutrina de Arminius. Na eternidade, Deus determinou salvar aqueles que creriam e perseverariam na fé e condenar os incrédulos. Por que ele foi tão cuidadoso de colocar esse primeiro ponto aí, Jacob Arminius? Por que ele foi tão cuidadoso? Porque lembra que eu falei para vocês que os reformadores, Calvino, essa turma, via essas palavras eleitos lá no Novo Testamento, eleitos, predestinados. Então, na verdade, eles começaram a crer na predestinação. Mas Arminius, ele vai dizer o seguinte, Deus, ele não predestina, no sentido, ele não determina quem vai se perder e quem vai se salvar. Na verdade, como o Senhor Deus sabe o fim desde o princípio, então, na verdade, ele já sabe quem vai ser salvo e quem vai se perder, mas não é Deus que determina. Na verdade, irmãos, Arminius chegou a dizer o seguinte: se a doutrina do calvinismo é correta, então Deus é o causador do pecado. Deus é o causador do pecado. Porque se Deus destinou aquela pessoa para se perder, os calvinistas criam assim, Deus predestinou aquele cara para se perder. Então, se aquele cara cair no pecado, aquele cara algum dia na vida dele, ele vai cair no pecado para ele se perder, porque Deus predestinou aquele cara para se perder. Vocês entenderam? Então, esse é o calvinismo. Não, aquela pessoa foi predestinada para se perder, então algum dia, em algum momento na vida dela, ela vai cair no pecado para se perder. Então, por esse motivo, Arminius começou a dizer, se a doutrina do calvinismo é correta, então Deus é o causador do pecado. Então, o calvinismo não pode ser correto. Então, na verdade, existe predestinação, existem eleitos lá no Novo Testamento, existem, mas são os eleitos que Deus já sabia desde o começo que ia aceitar, mas Deus dá livre
livre-arbítrio para cada um. O ponto central da teologia do calvinismo, irmão, é o livre-arbítrio que nós temos, que opõe aquela ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, de Calvino. Ponto 2. Jesus morreu por todos e procurou assim salvar a todos. Mas isso só é eficaz para quem crê. Esse ponto vai contrapor a ideia de Calvino, que Jesus só morreu pelos eleitos. Para Calvino, não. Como Teodoro de Beza, vamos dizer assim, como Deus predestinou algumas pessoas para ser salvas, então Jesus morreu só por eles. Mas o Arminius fala, não, Jesus morreu por todos, mas vai ser eficaz só para aqueles que tomaram a decisão de crer. Amém? Nós somos herdeiros ou não somos dessa doutrina? Somos. Porque Arminius vai influenciar o pai do metodismo, John Wesley. E Ellen White, boa parte dos pioneiros, irmãos, ou era metodista ou era de igreja dissidente da igreja metodista. Então, o nosso legado está aqui, ó. O Tratado de Teologia vai nos dar o nosso legado, está aí, está lá no Tratado de Teologia, está aí, os 5 pontos. Ponto 3. Os seres humanos, por causa do pecado, não têm capacidade nem vontade de fazer o bem, e isso só é possível pelo poder renovador do Espírito Santo. Irmãos, esse ponto é muito importante para a teologia de Arminius se estruturar. Sabe por quê? Porque alguns inimigos de Arminius começaram a dizer que Arminius era pelagiano. Você sabe o que significa a expressão pelagianismo? O pelagianismo, o que é? Quando Agostinho de Hipona inventou a doutrina do pecado original, ele começou a dizer que nós nascemos com a natureza pecaminosa e foi um pouco mais avante. Tinha um homem que era oposto a Agostinho, que era Pelágio, que era um inglês, que ele contrapunha as ideias de Agostinho. Só que ele contrapunha no outro extremo da heresia. Ele dizia que Jesus não morreu por nós, e Pelágio dizia que todo ser humano nasce com a natureza de Adão antes da queda. Todo ser humano nasce com a natureza de Adão antes da queda. Essa era a crença de Pelágio. Aliás, por isso que, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. Se você for conversar com algum evangélico e falar assim, ó, eu não creio na doutrina do pecado original, toma cuidado, porque às vezes ele vai falar, então você é pelagiano? Não. Irmãos, a doutrina de Agostinho, vamos dizer assim, o diabo sempre mistura erro com verdade. Uma parte dela estava certa. A parte que nós nascemos com natureza pecaminosa. A parte errada é não fazer separação entre natureza pecaminosa e pecado. Essa é a parte errada. Natureza pecaminosa não é pecado. Natureza pecaminosa é uma coisa. Pecado é outra coisa. Natureza pecaminosa é involuntária. Natureza pecaminosa é involuntária. Pecado é voluntário. Na verdade, até o próprio Arminius chamava a natureza pecaminosa de pecado, mas ele falava que era um pecado que não tinha culpa imputada. É a culpa imputada só no pecado voluntário. Então, não são as mesmas palavras que nós usamos hoje, mas nós somos sim, irmãos, herdeiro desse reformador. Então, o ponto 3 é muito importante, porque ele vai separar, ele vai dizer, eu não sou pelagiano, eu creio sim que os seres humanos só podem ser regenerados pelo poder de quem? Do Espírito Santo. E nós também cremos nisso, sim ou não? Nós cremos, então nós não somos pelagianos. Nós não estamos no extremo de Agostinho, mas também nós não estamos no extremo de Pelágio. Então você vê que o diabo cria tese e antitese. Você escolhe, qual que você quer? Você quer A ou B? Tese ou antitese? Ele não mostra outra parte, né? Mas pelagianismo e doutrina do pecado original. Aí ele continua dizendo, até mesmo os regenerados não podem fazer o bem ou resistir à tentação sem a graça de Deus, para deixar claramente que ele não era pelagiano. E o ponto 5, eu acho que esse ponto não era bom falar, né, irmão? Não é bom, é complicado falar desse ponto 5, né? Pode causar certa divergência. Mas o ponto 5 de Arminius era, vamos ler junto? Vamos ler junto? Os crentes podem, pela graça de Deus, obter vitória contra Satanás, o pecado, o mundo e a carne. Isso está no Tratado de Teologia, página 344. Então, nós somos... Arminius influenciou o metodismo, e Ellen White e os pioneiros eram da Conexão Cristã, mas eram movimentos dissidentes da igreja metodista. Eram metodistas. John Wesley era arminiano, irmãos. Então, eu não coloquei aí, mas o único ponto que o calvinismo, a meu ver, se sobressaía, eu já falei para vocês, ao arminianismo, é que o arminianismo, na ideia deles, o rei poderia influenciar na igreja, pode colocar lá o magistrado, não tem problema.
enquanto que os calvinistas não, faziam essa separação. Então o único ponto de vantagem do calvinismo sobre o arminianismo era esse, a meu ver. Mas nos outros pontos, a doutrina de Armínios é uma doutrina bíblica e é uma doutrina que nós, como povo de Deus, somos herdeiros. Louvado seja Deus. Irmãos, acho que já acabou o nosso tempo. Eu vou só falar mais um pouquinho. Armínios acusou a doutrina calvinista da predestinação de fazer de Deus o autor do pecado. Isso eu já expliquei. Isso está lógico para vocês, irmãos? Não é lógico isso? Se a predestinação é verdadeira, então Deus é o causador do pecado. Porque Ele destinou a pessoa para se perder, então Ele destinou a pessoa para pecar, para se perder. A base de sua doutrina era a presciência divina. Então, irmão, não é que a presciência de Deus é, portanto, a base da predestinação, e não ao contrário. Então, quando fala lá que Deus destinou Jesus Cristo, é porque Ele sabia desde o princípio que a escolha de Satanás, Ele sabia da escolha do homem que ia pecar. Então Ele já preparou o remédio, mas não que Ele destinou o pecado a existir. Deus não pode ter destinado o pecado a existir. Então a doutrina arminiana foi acusada de pelagianismo, mas nós podemos ver claramente, os próprios calvinistas reconhecem, não é pelagianismo. Alguns acusam, alguns mais extremos. Tem alguns debates aí na internet, não em língua portuguesa, mas em língua inglesa, arminianismo vezes calvinismo, né? Porém, nós vemos claramente que ele não era pelagiano, ele não estava no extremo de Pelágio e não estava no extremo de Agostinho. O arminianismo teria influência maior na Inglaterra. Lembra que eu falei para vocês qual era a principal reforma que eu acreditava? Lembra que eu falei? É na Inglaterra e aonde? Na América. Teve maior influência na Inglaterra, mais do que em sua pátria, principalmente na pessoa de quem? John Wesley, pai do metodismo, avô do adventismo. Enfim, então nós sabemos muito bem onde estão nossas raízes. Vamos terminar então com uma conclusão e que nós possamos sair com aquelas ideias que eu li no começo lá, que a reforma se estende até o dia de hoje, e com esse texto aqui do Espírito de Profecia na página 48. A outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas de hoje. As igrejas de que dia? Hoje. O apóstolo Paulo declara que todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão o quê? Perseguições. Abre aí as vossas Bíblias em 2 Timóteo 3,12. Sermão, palestra sem abrir a Bíblia não é sermão. Então, vamos abrir a Bíblia, pelo menos uma vez. É rapidinho, esse é o último slide. 2 Timóteo 3,12. Eu gostaria que alguém lesse com voz de trovão aí. Segundo Timóteo 3,12. O que está escrito aí? Quem já achou pode ler. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Amém. Todos que querem viver piamente em Cristo Jesus serão o quê? Olha o que a profeta fala. Por que é, pois, que a perseguição em grande parte parece adormentada? Por que está adormentada? A única razão é que a igreja se conformou com a norma de onde? E, portanto, não suscita o quê? A religião que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e de seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o quê? Por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente considerada, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Agora vamos ler todo mundo junto. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Irmãos, lembra que eu falei dos mártires? Lembra que eu falei que possivelmente daqui vai sair mártires? Irmãos, isso é certo. Haja um reavivamento verdadeiro. Irmãos, nós já está havendo uma certa perseguição em nosso meio. Só que essa perseguição é leve. Por que é leve? Porque a nossa reforma ainda é leve. Quando estiver exatamente igual a acontecer ali, vai haver o quê? A fogueira da perseguição vai acontecer o quê? Quem disse isso? Foi um homem que disse isso? Foi a profeta do Senhor, irmão, que disse isso. Então, irmãos, eu disse para vocês hoje, a reforma vai até o fim. Nós somos herdeiros da reforma. Os protestantes já entregaram a tocha para nós, lá em 1844. E eles já desistiram da luta. Eles já abraçaram o ecumenismo. Mas nós, o Senhor, levantou esse povo para levar a mensagem. Nós somos herdeiros não só de doutrina, somos herdeiros de uma postura
uma postura cristã, igual de Marie Durand, igual de Dirk Williams, igual de muitos perseguidores, igual de muitos perseguidos. Irmãos, tem um hino do nosso cenário que fala que os reformadores, eles preferiam morrer do que pecar. Vocês já cantaram esse hino? Vamos cantar o hino 258 para terminar? Vamos cantar com fé, mas não é para cantar desanimado não, irmãos. Vamos cantar com fé. Nós somos os reformadores. Nós somos herdeiros da reforma. Vamos cantar animado o hino 258. E que nós possamos sair daqui, irmãos, com esse espírito. Que nós possamos sair daqui nessa noite cientes que, havendo um verdadeiro reavivamento em nosso meio, vai haver perseguição, sim. A profeta do Senhor que disse isso. E que nós somos atuais herdeiros da reforma e vamos ser até o fim. Vamos cantar com fé? Pai Santo que habita nos céus, louvado seja o Senhor, meu Deus, porque o Senhor guiou homens no passado e o Senhor guia homens no presente. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos chamou desse mundo. Poderíamos ser de várias igrejas, mas o Senhor nos chamou para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós sabemos, meu Deus, que não foi à toa esse chamado não, meu Deus. O Senhor nos chamou com um propósito de levar a última mensagem de advertência ao mundo. Meu Deus, nós sabemos que a perseguição ainda não está no clímax. E por esse motivo, nós sabemos que a reforma também não. Tem que haver, Senhor, reforma do nosso caráter ainda. O Senhor deseja tanto transformar-nos conforme a Tua imagem e semelhança. Senhor, opere em nosso meio, Senhor. Tira do nosso coração, meu Deus, o orgulho. Somos orgulhosos. Tira do nosso coração o egoísmo. Muitas das vezes só pensamos na gente mesmo. Tira do nosso coração a condescendência, meu Deus, com o nosso coração pecaminoso. Meu Deus, nós queremos entregar nossa vida em Tuas mãos. Eu tenho certeza que desse meio vai sair mártires. Desse meio vai sair a geração que vai advertir a última mensagem ao mundo. Que nós possamos, meu Deus, segurar na mão a tocha da verdade como herdeiros verdadeiros. Que nós possamos, em nome de Jesus, correr a carreira cristã que o Senhor propõe. Que nós possamos, meu Deus, ter sucesso. E esse sucesso é levar outras pessoas ao Teu encontro. Meu Deus, que esse sucesso é a morte do eu, meu Deus. Em nome de Jesus. Esse sucesso é a vitória sobre o pecado. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa guiar o Seu povo. Que nós podemos triunfar para a honra e glória somente do Senhor.
Mais uma vez, nessa noite, nesse congresso, nós entregamos nossa vida em tuas santas mãos. No doce nome de Jesus. Amém.